Fernando Francischini, eu tenho aqui uma pergunta, vem de Esmeraldo Alves, ele é de Porto Seguro, Bahia. Ele diz assim: o que os deputados pretendem fazer para atender as reivindicações das manifestações e melhorar a segurança pública? Como o senhor é delegado da Polícia Federal, imagino que tem um trabalho aqui ligado a essa questão da segurança. E eu quero também aproveitar e falar um outro ponto que eu disse que eu queria ouvi-lo em relação ao financiamento desses grupos. Na mesma matéria da revista Época, que eu comentei aqui, uma pessoa que se disse líder do movimento disse que já recebeu mais de 100 mil euros de entidades europeias para ajudar a financiar o movimento Black Bloc. Você acha que existe financiamento externo e interno? Porque pode ser interno também. Veja, primeiro, depois de escutar muito também, como todos aqui, discurso é uma coisa, na prática é outra. Lá na hora do calor dos fatos, como disse o professor, a massa se comporta quando um age. E uma coisa que a população brasileira assistiu na televisão e que deu toda essa comoção de que o movimento Black Bloc é um movimento de vândalos, de bandidos, que foi a impressão que ficou pela mídia passada para todos nós, foram imagens de saques a lojas comuns. Isso assistiu em Rio e São Paulo. Vários quebrando vitrines de lojas, saindo com roupas, com calçados, vários destruindo propriedades privadas simples, como na minha cidade de Curitiba, e que na rua onde fica o palácio do governo do estado invadiram um pequeno restaurante e quebraram todas as mesas e cadeiras de madeira simples de um self-service e fizeram uma fogueira no meio da rua. E no dia seguinte eu assisti a entrevista do dono dessa loja de roupas, chorando que ele perdeu tudo que ele tinha, o dono do restaurante, dizendo que ele não ia conseguir nem abrir as portas, porque era uma pessoa simples, um pequeno empresário. Que não pode ser considerado símbolo do capitalismo. Então nós temos que cuidar também para não incentivar o jovem que está nos assistindo achando que o movimento Black Bloc é uma coisa correta. Nós temos que incentivar o jovem que está nos assistindo a reivindicar mudanças políticas de representatividade aqui. E para nós é uma grande falácia, e para mim é um motivo de tristeza aqui, quando eu vejo os discursos na Câmara dos Deputados, no Senado, falando de reforma política. Nunca vai acontecer uma reforma política estrutural nessa casa. Vai acontecer mudanças pontuais que não influenciam a reeleição dos atuais deputados e senadores. O que esses jovens precisam é, como a gente viu há muito tempo atrás, no famoso discurso do analfabeto político, em que se dizia que quem define é o político, o preço do pão, o preço de tudo que se define, aquele que não quer participar de política. Mas a gente está dando meios para eles participarem. Então talvez o grito das ruas e o grito de alguns que são radicais, e muitos, como eu falava com o professor, anarquistas, que se misturaram ao movimento Black Blocs. Você olha, quem tem experiência policial, olha os símbolos que estão nas roupas, os símbolos que estão esculpidos em alguns dos escudos feitos de placas de madeira, movimento anarquista. Então nós temos que ajudar esses jovens, nós não queremos criminalizar essa conduta, nós queremos agora reconstruir o futuro. Não adianta pensar no passado, porque foi um período muito ruim da nossa história. Nós políticos temos que criar uma pauta positiva na segurança pública, uma pauta positiva na educação, na saúde, mas que não seja discurso e campanha. Alguns fizeram discurso e campanha. Eu tenho um projeto de lei com mais 3 deputados federais, que transforma a corrupção em crime hediondo. O deputado Fábio Tradi é o relator, está pronto para ser votado ao plenário há 2 meses. E quando acabou as manifestações, a gente disse que ia ser a pauta positiva. Será que vamos conseguir botar para votar corrupção, crimes contra a administração, que bota o político corrupto como se fosse um criminoso hediondo, regime fechado e várias... E isso que o jovem quer assistir, voltar a sentir que tem representatividade. Ou ele participar como candidato e vir fazer a diferença. Mas hoje aquele jovem que deu a entrevista, que falou com o rosto coberto, ele sente que nunca ele vai ter oportunidade de ser um representante político. Então muitas vezes essa violência toda que se multiplica é porque ele não sente mais caminho para mostrar que ele existe. Eu tenho uma pergunta.